Esse vídeo é pra você que cansou de ficar ouvindo falar Fantasy Game pra lá e pra cá, toda essa febre que tá se tornando, e também quer conhecer, participar, conseguir uma renda extra com algo que a gente gosta tanto, que é futebol. Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui. Quem é Eduardo Cruz? Você não sabe? Basicamente, eu sou um especialista em Fantasy Games que joga e estuda sobre isso pra caramba há 10 anos praticamente. E estou aqui porque eu tenho resultados também, venho passar para vocês algumas dicas. Provavelmente no ano de 2022 eu fui quem mais faturou com Fantasy Games no Brasil, então quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da sabedoria que traz. E aí eu resolvi dessa vez fazer algo diferente. Geralmente os meus conteúdos são muito voltados para as pessoas que já têm uma noção boa, mas quer dar um passo maior. É o cara que tá ali no intermediário. Ele já joga, não obtém tantos resultados, e aí, geralmente ele quer dar um passo maior para se profissionalizar. Mas a gente tá vendo aí o mercado mudando aos poucos, né? A gente vai vendo cada vez mais pessoas que às vezes nunca jogaram Cartola, Rei do Pitaco e tal, de repente começou a jogar. E aí eu percebi que esse número tá crescendo tanto que eu precisava parar de meio que, entre aspas, ignorar esse pessoal e dar uma porta de entrada para eles entenderem melhor o que é o Fantasy Game, como que faz para ser lucrativo do Fantasy Game. Então é isso mesmo, a gente vai começar do básico aqui, e aí se vocês gostarem desse básico que a gente tá fazendo, a gente vai fazendo cada vez vídeos mais básicos, e aí subindo o nível e tendo mais profundidade no tema, em temas mais intermediários, depois avançados e por aí vai. Mas para isso, começando esse projeto novo, eu preciso saber, se você me conte aqui embaixo, além de, lógico, você curtir, né? Mas vai lá e comente se você está gostando, se isso faz sentido para você ou não. Se eu tô conseguindo, eu preciso saber se eu tô conseguindo atingir essas pessoas que vão começar a aprender sobre fantasy também, porque eu já sei que eu atinjo muito as pessoas que querem se profissionalizar, que querem viver disso um dia, mas também quero atingir vocês que estão começando, e é esse o intuito desse vídeo. Então vamos começar do básico do básico? O que de acho é Fantasy Game? Fantasy Game, vamos falar de futebol, basicamente, mas é só você replicar para outros esportes, tá? Basicamente, Fantasy Game é um jogo que você vai escolher jogadores dos times reais, jogadores reais, e esses jogadores vão gerar pontuações. Mas o que desses jogadores vão gerar pontuações? Basicamente, tudo que eles fizerem no campo, na realidade, vai se tornar pontos para o seu time fantasy. Então, olha só, fantasy de fantasia nada mais é do que baseado em atividades reais, ações reais dos jogadores em campo. Então a gente já tem as principais, por exemplo, gols, assistências, aí tem desarmes, tem não tomar gol e por aí vai, diversas coisas que podem acrescentar pontuações, que tem tudo definido certinho. Então, se já tem tudo isso, a gente já sabe que tem algo para se estudar aí, né? Não vai ser totalmente aleatório. Então, basicamente, nós estudamos, e a gente vai falar sobre esse estudo aqui, sobre os jogadores, sobre os times, e aí esse conhecimento faz nós escalarmos. Escalando, a gente vai competir com outras pessoas. Essa é uma parte bem interessante, porque querendo ou não, acaba sendo uma competição. Não é algo de você adivinhar, não é algo de você competir com sistemas, não. Você vai competir com outras pessoas. Isso que dá uma alegria muito boa, porque você sempre sabe que dá para você melhorar, porque mesmo que você não tá tão legal, você pode ir melhorando, você vai superar quem não tiver melhorando mais. Então você sempre vai poder adquirir mais conhecimento e ultrapassar os outros. Então é uma competição, você vai superando a cada dia. E nesse vídeo eu quero começar a introduzir a ideia para vocês do que é e o que não é o Fantasy Game, que é basicamente o que gera todo o seu conhecimento depois e toda a forma que você vai encarar, e é muito simples ao mesmo tempo. Só que pessoas que jogam há anos e anos, talvez há uma década, às vezes não assimilou essas ideias ainda. E a gente vai ver que assimilar essas ideias, ter a mentalidade correta, tem grandes chances de influenciar bastante nos seus resultados. E o que uma pessoa que começa a jogar pode pensar sobre fantasy, que é o que pode ser você que está pensando de fantasy. Em primeiro lugar, você pode pensar que o fantasy é só, pô, eu entendo de futebol, vou escalar os meus jogadores aqui e eles vão bem, ou vou escalar e vou torcer para eles e acabou, e é isso. Ou vou tentar adivinhar quem vai fazer os gols, adivinhar quem faz tal coisa. Basicamente essa é a ideia de que algumas pessoas têm. E outras pessoas têm a ideia de que, é loteria, eu vou jogar aqui, vou escolher aqui qualquer jogador que eu quiser, e aí vamos ver no que vai dar, né? Quem sabe eu dou a sorte de conseguir. Então muita gente encara pela sorte, muita gente encara a questão de adivinhação de acordo com o conhecimento de futebol. Conheço futebol, vou bem. Não conheço futebol, vou mal. Só que não é bem assim.
Se você achar que foi assim, você vai ver, escalei tal jogador e tal jogador, e eles fizeram gols, como assim eu não ganhei? Que loucura é essa? Nossa! Olha o time aqui do cara. Como que o cara vai adivinhar o time perfeito? Nossa, meu jogador jogou muito. Foi até eleito lá na transmissão o melhor jogador da partida. E aí eu olho e ele não fez pontuação nenhuma. Como assim? Esse é o tipo de pensamento que muitas pessoas que estão começando têm. E é isso que a gente tem que tirar de vocês. E duas coisas vão fazer isso tirar. A primeira é entender que você está numa competição. Não só uma competição, mas você está numa competição com muitas pessoas. Geralmente essas pessoas que entram, elas vão jogar umas ligas maiores, que depois a gente vai ver quais ligas escolher, mas inicialmente elas vão entrar em ligas maiores, que vão ter milhares e milhares de times lá. Pessoas que vão colocar vários times, pessoas que vão colocar menos, mas vão ter milhares de times, dezenas de milhares de times. Então, vai ter muita variação diferente. Se você entender um pouquinho de probabilidade, análise combinatória, e imaginar com tantas opções as pessoas vão fazer times diferentes, você vai ver que um time que der tudo certo vai acontecer. Sempre vai acontecer lá naquele meio. Por quê? Porque é muita gente, muito time diferente. Um vai bater. Não é possível que não vai bater. Um ou mais até. Então, você tem que ter noção de quantas pessoas você está competindo, que não é que o cara é adivinho, não é nada. Que é aí que a gente vai entrar na segunda parte. É um jogo de probabilidade, não é um jogo de adivinhação. E essa é a frase que é muito importante para vocês que estão chegando agora, mas essa frase vai ser importantíssima até o final. Por quê? Pessoas que estão no nível intermediário já, pessoas que estão jogando pra caramba, pessoas que até já ganharam muito dinheiro, ainda não se tocaram e não viraram essa chavinha, e quando vira essa chavinha, seu mundo muda, porque é muito importante. Então, quando eu tô dizendo isso, eu tô dizendo pra você que você não vai simplesmente chegar lá e tentar adivinhar quem são os melhores. Você vai ter uma estratégia e essa estratégia vai ser baseada em probabilidade. Como assim probabilidade? Nas chances das coisas acontecerem. Você não vai pensar, o Palmeiras vai tomar gol? O Palmeiras não vai tomar gol. Você vai pensar no percentual de chance que tem do Palmeiras tomar gol, o percentual de chance do Palmeiras não tomar gol. E aí você vai escolher qual das estratégias você vai, avaliando diversas coisas, como por exemplo, quem será que as pessoas vão escalar? Será que eu quero muitos concorrentes que estão indo por esse caminho? Ou eu quero ir por um caminho que talvez tenha um pouco menos de probabilidade? Olha só, tem um pouco menos de chance de acontecer, só que eu vou ter muito menos concorrentes e vai aumentar a minha probabilidade de ganhar. Então, quando eu tô pegando e tô colocando um determinado jogador, não é que eu acho que ele vai bem. É que talvez dentro da minha estratégia ele tem uma chance de ir bem, que não é absurda, mas ele tem uma chance menor ali. E as pessoas não vão colocar ele. Quase ninguém vai colocar ele. Pô, eu vejo uma vantagem ali. Porque se acontecer aquela chance, que mesmo pequena, pode acontecer, eu vou ter uma enorme chance de ganhar naquele cenário. Então, você vê como tudo é questão de estratégia. E a gente vai falar de diversas pequenas estratégias aqui. Estratégias mais básicas, mais avançadas, que transmitem isso. E por que é importante isso? Porque vamos supor que algo tenha 70% de chance de acontecer, que isso é altíssimo no mundo do fantasy, acontece poucas vezes. Se tem 70% de chance de acontecer, existe 30% de chance de não acontecer. Significa que a cada 10 vezes, 3 não vai acontecer. Então, não é que tudo vai acontecer, que você tem que ficar abismado se aquele time tinha tudo pra não tomar gol e tomou. Não, é normal, porque se ele tinha 70% de chance de não tomar gol, ele tinha 30% de tomar gol. Então é normal. A cada 10 vezes, 3 vai acontecer. Por que não pode ser naquela? Entende? Tem que mudar totalmente a cabeça e a forma como você vai enxergar. Agora eu vou te dar um exemplo prático na hora que você entrar pra jogar, porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Principalmente aquele exemplo que eu dei do cara que entende futebol. Às vezes o cara entende futebol, às vezes o cara vai até dar uma estudadinha ali, entender o que cada jogador tá fazendo, o que cada time tá fazendo e tal, e ele vai jogar. Mas ele não tem estratégia. Porque, por exemplo, vamos supor que eu escale um time e nesse time eu realmente escale os melhores jogadores. Parece bacana, né? O cara soube olhar e escolher os melhores jogadores. Isso é bom? Eu jogando numa liga lá principal com milhares de pessoas? Vamos imaginar, porque você tem que imaginar o que te dá mais chances de ganhar e não mais chances de acertar, porque você não tá tentando adivinhar. Você está tentando trabalhar com probabilidade, com chance. Se você colocou um time com os melhores jogadores, muito provavelmente as pessoas têm uma noção de quem são os melhores. Pelo menos a maioria das pessoas vai ter essa noção. Ou seja, vai ter muitas pessoas escalando um time muito parecido, com aqueles jogadores ali muito parecidos. Ou seja, você não vai ter diferencial dos outros. E a extrema maioria faz isso, principalmente quando começa ou quando ainda não entendeu como funciona realmente o jogo e está só tentando. E aí, se os times ficam muito parecidos, significa
significa que tendo um monte de competidores, não importa se um jogador seu faz gol, se outro jogador faz, se outro jogador faz, mesmo assim muita gente vai estar acertando contigo, e aí vão ter muitas pessoas que vão ter uma coisinha diferente e vai passar na sua frente. Uma coisinha que funcionou melhor. Ou seja, você acaba dependendo de absolutamente tudo do seu time ser perfeito para você começar a ganhar alguma coisa. Isso é ruim, porque você pode chegar num cenário que você não pega e não coloca os melhores jogadores, por exemplo, só que você tem jogadores que poucas pessoas têm. Então, mesmo que seu time não seja perfeito, mas se aquele jogador foi muito bem ali, que poucas pessoas têm, já era. Você vai ultrapassar um monte de gente e mesmo que outros não sejam tão perfeitos, você vai ter vantagem em cima daquelas pessoas. Por isso que nem sempre você vai simplesmente entender de futebol ou saber analisar melhor os jogadores, e isso vai significar resultados para vocês, porque você precisa ter estratégia, e a estratégia tem que ser baseada em probabilidade, em chances, mas chances de ganhar e não de acertar. Por isso eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a reparar nessas coisas, comecem a pensar que há uma estratégia por trás, que não é só sair escalando os jogadores e pronto, ou tentar adivinhar quem vai bem, ou ligar muito para qual a pontuação de um time que fez lá numa liga que tem milhares de pessoas. Já fica com isso na cabeça e pensa que você precisa ter estratégia. Esse é o segredo. Você precisa ter estratégias baseadas em probabilidades e não em adivinhações, e tentar acertar simplesmente quem vai imitar, quem vai ir bem, quem não vai. E aí, para isso, eu vou estar aqui, mas para isso você precisa, vem aqui, comenta se para você está sendo interessante esse tipo de vídeo, se eu tenho que fazer mais vídeos assim ou não, se eu tenho que dar continuidade nessas ideias ou não, e aproveita e já fica inscrito no canal. Vocês falando aqui, eu vou postar mais, e aí vocês vão ser notificados, então já se inscreve no canal e aperta o sininho, que aí você vai ser notificado e a gente vai junto nessa caminhada aí, para sair do zero até um jogador de fantasy. Tamo junto, até a próxima, e qualquer coisa, tô lá no Instagram. Só manda mensagem que vai ser um prazer enorme falar com vocês.